Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Já que o tema aqui é oração, nós não podemos deixar de atender. O pastor declinou aqui a oportunidade para que estivéssemos apresentando os 2 pedidos de oração. Eu gostaria que, assentado como você está, curve a sua cabeça e clamemos ao Senhor. Soberano e eterno Pai, em cuja presença estamos nesta noite, somos deveras agradecidos a Ti pelo privilégio de poder, Senhor, pela intercessão, estar aqui apresentando as pessoas, Senhor, que foram mencionadas, que estão aqui, Senhor, com problemas de saúde. A Tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e que por Suas pisaduras nós fomos sarados. E eu quero, como pastor e ministro do Teu Evangelho, ordenar a bênção da cura via intercessão da Tua igreja nesta noite, aonde quer que estejam essas pessoas que pela fé pediram oração à Tua igreja, que elas sejam contempladas e, acima de tudo, que sejam atendidos esses pedidos na íntegra, conforme a vontade do Senhor sobre a vida delas. É assim que oramos e é assim que ministramos a bênção em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero, mais uma vez, externar minha gratidão a Deus por estar aqui convosco, e atender o pastor Nonato é sempre para nós uma alegria grande, porque sempre que eu precisei dele, ele me atendeu, e eu sempre prego que no Evangelho segundo Santo Ivan fala que a gratidão é a memória do coração. Então, um coração grato, um coração agradecido, ele está sempre praticando, né, esse feedback, esta cumplicidade de alguém que acredita em nós, de alguém que investe em nós, de alguém que nos atende. Então, na hora que a pessoa clama, também nós temos que atender. E sem dizer do privilégio que é estar falando para o melhor povo de Goiânia. O privilégio falar na casa de Deus, falar para os irmãos que aqui vieram, sem nenhum outro objetivo senão de ouvir a palavra de Deus. E desde o momento em que recebemos o convite, é óbvio que a gente fica um tanto, no bom sentido, apreensivo e preocupado, porque a responsabilidade de usar o altar santo da igreja para ministrar a palavra é, além de um privilégio, uma responsabilidade muito grande. Hoje é um dia normal de semana, um dia de muito ativismo de trabalho, e eu sei que os irmãos estão aqui, uma parte deve ter vindo direto do trabalho para cá, né? Outros não deram tempo de jantar, estão aqui e vieram para ouvir a palavra de Deus. E eu quero gastar todo o meu tempo aqui, que eu tenho disponível, para falar única e exclusivamente a palavra de Deus. Eu, apesar de ser professor, mas eu não vim dar aula, eu vim aqui para, junto com os irmãos, estudarmos esse texto sagrado que foi escolhido para ser fomentado nesses 7 dias, nessas 7 semanas que se faz representar um dia por semana, toda quarta-feira, para juntos estudar esse temário que, aliás, está em extinção nos púlpitos da igreja, né? Falar em oração na igreja, isso é coisa do passado, né? Hoje os temas são muito mais abordados aí com aquilo que enche a nossa alma, que mexe com o nosso egocentrismo, né? E eu sei o que falar sobre oração parece ser alguma coisa já obsoleta, alguma coisa já aí retrógrada, mas os irmãos ainda falam em oração, e isso para nós é motivo de muita alegria. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão aí já prontos para estar ouvindo a palavra de Deus, e eu não gostaria de fazer um monólogo, eu gostaria de fazer aqui um diálogo, e a parte que cabe a vocês, todas as vezes que você sentir que Deus está falando ao seu coração, que Deus está atingindo o ângamo da sua alma, você vai se manifestar. O pastor acabou de dizer que não é pecado e nem proibido, né? Está glorificando, externando a gratidão a Deus por Ele estar falando conosco. Eu não tenho nada para vocês, mas Deus tem tudo que nós precisamos nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido evangelista
irmão Nilson com a sua esposa, a irmã Val, a sua filha Raíssa, que está conosco. Eles congregam conosco, são parceiros, obreiros da obra do Senhor ali, e eu convidei ontem no culto, e eles estão aqui conosco. Ambos são cantores e pregadores, aliás, ela é cantora, mas ambos são pregadores. E muito tem honrado a obra do Senhor ali conosco. Eu não poderia deixar, pastor, nós estamos online, né? Eu estou com meus primos que, com um fuso de 5 horas, lá na Europa, né? Mais precisamente, lá na Inglaterra, está ouvindo meu primo Jorge, a Carlene e seus filhos, e também genro, estão ouvindo. Falou, olha, eu vou participar, vou ficar acordado para participar, daqui a pouco vocês vão ver. A minha prima Lúcia, lá numa fazenda em Minasul, e ela disse, o seu Vicente falou para citar o nome dele, que ele está participando. Minha prima Lúcia, meu primo Mauro, todos vocês, minha irmã lá no Pará, Eliene, são fidelizados com vocês. Viu? A Lúcia falou para mim assim, eu não perco um culto, né, da Igreja Família Sal da Terra. Um membro virtual à distância. Que Deus abençoe todos vocês e um abraço especial para a igreja que nós dirigimos, a AD Guanabara Central, que também está ligado com os irmãos. Daqui a pouco vai disparar aí as participações. Deus abençoe. Meus queridos, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19, foi escolhido para ser a base, eu creio que de todas as ministrações aqui. Eu estou tendo o privilégio de pegar vocês aqui no primeiro dia para ministrar a palavra de Deus e, com certeza, né, o primeiro dia vai ser uma bênção das bênçãos que o Senhor tem para derramar ao estender aí os demais dias, em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de convocá-los a estar relendo, porque se eu não ler a palavra, vou terminar ficando aqui deslegitimizado para falar algo pertinente àquilo que foi me encomendado, né, acerca desse tema. Vamos todos bem forte ler, o texto é só apenas 5 versículos, vamos ler juntos? Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja, bem forte, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Talvez não fosse necessário falar mais nada. Eu amo muito a Bíblia. E eu acredito piamente na Bíblia. E eu recebo as palavras da Bíblia como sendo últimas palavras para mim. Eu não preciso ficar mais montando questionamentos acerca do que ainda vem depois da Bíblia. A Bíblia é a última palavra. E aqui é tão rico esse texto. Oxalá se tivéssemos aqui há 7 semanas para falar, uma semana parafraseando aqui cada versículo e ministrando aos irmãos aquilo que Deus tem para nós. Mas com certeza o que vem depois de mim será melhor do que eu. O que mais ruim vai ser difícil achar. Vamos lá. Quando eu falo neste tema, eu não consigo dissociar a oração do tema. A oração é o carro-chefe, é a mola mestra. Eu não consigo falar desse tema sem abordar literalmente a oração. E quando eu falo de oração, eu estou falando, e tomo aqui, como se fosse minha, suscitando aqui as palavras de Lourenço Osso, ele disse num dos seus livros, que a oração para o corpo é semelhante, a oração para a alma é semelhante ao oxigênio para o corpo.
Um outro escritor, chamado David Kellis, ele diz que a oração é um cheque em branco, assinado, que Deus nos entrega e quem põe o valor somos nós. Então, quando eu falo de oração, eu estou falando de algo transcendental. A gente pega, por exemplo, Moisés. Ele era um homem que tinha pelo menos 5 graduações universitárias, e dentre elas ele era também engenheiro civil, e ele poderia utilizar da sua sapiência secular para a construção daquela ponte que estaria ali transpondo aquele mar. Mas ele disse, não vou lançar mão de recursos financeiros, que vai ser muito dispendioso, porque não dizer também muito demorado, fazer uma ponte sobre o mar, com toda a minha sabedoria dentro da área da engenharia civil, mas eu vou chamar esse povo, convocá-los para uma dieta de oração, e nós vamos orar, e após esta oração, eu tenho certeza que Deus haverá de abrir o mar, como todos sabem que abriu. Então, quando eu falo de oração, eu estou falando de algo que, apesar de estarmos comentando na esfera horizontal, mas ela transcende para o lado vertical e some de vista e une o céu na terra. E eu sempre costumo dizer que a igreja anda muito mais rápido quando ela anda de joelhos. Enquanto não aprendermos a orar, gostamos de falar muito em oração, e até temos jargões que são assim convidativos. A oração muda as coisas, e eu complemento, mas se orar. Então, quando nós aprendemos a orar e elencamos os nossos pedidos, e começamos a ticar aquilo que está elencado na nossa relação ali de pedidos, à medida que vamos recebendo, nós vamos ticando, colocando a data, isso vai nos motivando, isso vai nos tornando mais assim aguçados com o poder que há na oração. E um dia alguém perguntou para mim, pastor, como você descreve a oração assim, em pouquíssimas palavras? Eu disse, você falando com Deus. Porque quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. E quando você dobra os joelhos e ora, você fala com Deus. Fala com Deus. Eu não conheço aqui mais do que talvez umas 2, 3, 4 pessoas aqui nesse auditório. Mas é possível que se eu chegar na casa desta irmã, perdoe por citar a roupa, a irmã de vermelho, chegar na casa dela e de repente, a senhora congrega com o pastor Nonato. Eu queria falar com a senhora, se ela me recebeu ali, que em casa a gente fica muito à vontade, se ela me recebeu assim de forma meia surpreendida, não avisei que ia, às vezes ela não está vestida compostamente, assim para receber uma visita que não é muito familiar em casa. E pastor, espera um pouquinho aí, já eu vim atender o irmão, certamente ela vai lá, vai colocar uma outra roupa, vai... No nível de pastor, que pastor não vai numa casa e não sai sem fazer uma oração. Então ela vai se preparar. E a pergunta é, como nós nos preparamos para falar com Deus? E aqui eu estou indo na raiz. Como é o nosso comportamento quando falamos com Deus? E eu poderia dissertar nesta noite sobre quais são as posturas na oração, quais são os tipos de orações, mas o tempo é tão pequeno, não dá para falar tudo. Mas com certeza as pessoas que vão falar depois de mim vão abordar tudo isso. São 7, quarta-feira. Vai ter muito tempo para falar sobre muita coisa. Não vou dizer tudo, que é um assunto inesgotável, mas pelo menos panoramicamente será atingido. A primeira oração de Paulo, no capítulo 1 desta carta a Efésios, ele faz uma oração e ele enfatiza a necessidade da iluminação. Da iluminação. Paulo precisa iluminar a igreja aos Éfesos, uma igreja extremamente vivencial, de um clima de muita, mas muita amistosidade no universo que nós chamamos de religiosidade.
A igreja vivia em meio a uma crença paganista sem precedente. Cidade de Éfeso, uma cidade rica, detinha uma das 7 maravilhas do mundo, o grande templo da deusa Diana. Era uma cidade influente. E Paulo faz uma oração. Primeiro, eu preciso de uma iluminação. No capítulo 1, ele dedica esta oração, trazendo uma iluminação à igreja. Uma igreja heterogênea, uma igreja que era mixigenada de várias etnias. Uma igreja onde Paulo junta ali os 3 tipos de povos, ele junta gentil, ele junta judeu, e com a sua pregação, ele chega a formar um só povo, que nós chamamos a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não tem nomenclatura, uma igreja que não tem placa denominacional, uma igreja universal, onde agrega e congrega todos os salvos em Cristo Jesus, da qual você pertence a esta igreja. Você pode glorificar esse Jesus? Aleluia. Ele passa pelo capítulo 2, dissertando ainda sobre a iluminação, e lá no capítulo 3, até findar o livro, ele faz uma outra oração, e esta oração ele já aborda o lado que chamamos de capacitação. O meu, seu, nosso diploma de 3º grau, de pós-graduação, de mestrado, especialização, doutorado, não vai ajudar muita coisa se nós utilizarmos apenas como uma titularidade secular. A Bíblia diz que a obra de Deus não se faz por força nem por violência, mas ela se faz pelo Espírito Santo. O lubrificante desta obra chama-se Espírito Santo. E a gente, mesmo não sendo formado em nada, a gente conhece quando uma pessoa canta na unção do Espírito, fala na unção do Espírito, e quando ela fala de forma natural. Mas todas as vezes que alguém fala no Espírito, nós às vezes, cada um manifesta de uma forma, ou nós arrepiamos, ou nós sentimos vontade de chorar, ou a gente sente um ambiente e parece que, vou explodir, eu estou sentindo uma coisa diferente. Isso é a presença do Espírito Santo em nós. Paulo disse: esta igreja que fala de Jesus, esta igreja que faz o divisor de águas, esta igreja precisa necessariamente estar capacitada pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo, onde ele está, ele aparece em forma de glórias, de aleluias, de línguas do Espírito Santo. Mas de uma coisa eu sei, aonde ele está, algo acontece diferente. E desde que eu estava vindo para cá com o celular ligado já no culto, que eu cheguei um pouquinho atrasado, eu já percebia que o Espírito Santo já reinava neste culto, e ele ainda permanece conosco. Então a ênfase agora não é mais só no conhecer, só no trazer luz, só na luminosidade. Agora precisa ser. Eu me capacitei no Espírito. Capacitei para ser o quê? E curiosamente o ministério, irmã Val, mais difícil que existe na terra é o ministério da oração. Primeiro, é chato, é horrível você ficar com os olhos fechados. Quem enxerga que a todo tempo, não, vou fechar os olhos só para dormir. Quando eu estiver acordado, eu quero estar com os olhos abertos. E os encantos externos, que chegam até nós em forma de sinais, de barulho, a gente quer ver, caiu um trem ali, deixa eu ver tal. Agora há pouco o Abraãozinho caiu a tampinha do microfone aqui, todo mundo já olhou, a mãe já, né? E a gente percebe, isso é natural. Esse instinto de autodefesa. A gente quer ver o que está acontecendo por perto. E quando estamos com os olhos fechados, a tentação é muito grande para a gente abrir os olhos. E o pior, com os olhos fechados, entre aspas, falando com quem você não está vendo. Se a gente gosta de estar contando um caso e a pessoa olhando para a gente, olha para mim aqui. Não, é porque o avião passou. Não, eu estou falando com você. E eu quero que você fique, é mesmo? A minha nora liga para minha esposa, às vezes fala 2 horas no telefone. 2 literalmente, 120 minutos. Eu falei, e aí, tratou de quê? Não, de nada, só fiz, Ela pegou o microfone, não devolveu. Aí só quando acabou a conversa, que
porque o horário tinha vencido, não tinha como. Oração é o ministério mais difícil. Quem canta, precisa orar para cantar. Quem toca, precisa orar para tocar. Quem prega, precisa orar para pregar. E o curioso é que a gente conhece quando a pessoa canta sem orar. Ela já começa assim, os irmãos sei que é espírito de oração, porque eu mesmo não. Mas não existe espírito de oração. Poderia dizer, ora em espírito. É porque orar não é fácil. Mas tudo na vida cristã começa com oração. Vai começar o culto? Vamos começar orando. Uma festa de aniversário, vamos orar, né? Para depois a gente comer e partir para os comes e bebes. Tudo depende da oração. Por isso que não é fácil. E todas as vezes que o nosso corpo reclama do peso sobre os nossos joelhos, é sinal de que nós ainda não aprendemos a amar a oração. É que Paulo estava preso na antessala. Sabe como é que era o nome da sala? Sala da morte. Na antessala da morte. Com muitas necessidades em pautas, físicas e espiritualmente. Mas, curiosamente, ele não pede nada na sala da morte, no campo material. Ele gasta esta oração para orar por coisas espirituais. E como um bom pastor, ele não conseguia enxergar nenhuma necessidade maior do que a igreja. E ele ora pela igreja, pastor Nonato. A gente que é pastor, a gente vive igreja 24 horas. Não tem como, eu tenho meu trabalho secular, mas estou lá na igreja, e o tempo todo no trabalho pensando na igreja. A igreja, a gente sai da igreja e vai para casa, mas a igreja não sai da gente. E às vezes minha esposa vê, por que você está tanto roendo as unhas? É que eu estou pensando aqui, né, na empresa do irmão Nils. Ele me pediu uma oração específica, eu estou pensando naquele assunto. E a gente está sempre pensando num e outro crente. O crente que está estragado, o crente que deu defeito, está com Covid e tal. A gente está de cá orando. E aí, irmão, como é que está? Como passou a noite? A gente está vivendo isso. Paulo disse, eu vou gastar esse período aqui, eu vou orar pelas igrejas. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses, para você ter em alta estima e consideração aqueles que presidem sobre vós, por causa da obra que eles executam. E eu costumo dizer que pastor não vive nessa terra, pastor vegeta. Às vezes vocês pensam que eu sou tão velho para ter os cabelos dessa cor. Há 35 anos dirigindo a igreja. Tinha uma irmã lá na igreja que falava, você é responsável por 10% dos meus cabelos brancos. Porque sempre tem um que dá mais canseira que os outros, né? Essa parte aqui toda é sua, essa parte aqui. Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão. O ministério da intercessão. O único preso que eu conheço que tinha orgulho de dizer que era preso, Paulo. O cartão visita de Paulo estava escrito, Paulo de Tarso, prisioneiro em Cristo. O cargo, prisioneiro em Cristo. Gente, quem já foi preso nunca quer saber. Deus me livre de falar, ainda mais no YouTube, para o povo saber que eu fui preso. A gente foge o máximo de tudo que é deferência negativa a nosso respeito. Mas Paulo tinha a honra, o prazer de dizer, Paulo de Tarso, cargo, prisioneiro de Cristo. Olha um cartãozinho meu. O senhor é prisioneiro de Cristo. Não era humilhante, não tinha feito nenhum malfazejo à sociedade. Mas por causa disso aqui, ele estava preso. E ele exercia na prisão o ministério da oração. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Instrução e oração andam juntos. Hoje a maioria dos crentes não são pessoas de oração. Infelizmente. E aí por isso que andam muito parecidos com aquela galinha de Angola. Vocês lembram o corinho que elas cantam 24 horas no dia? Vamos lá? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Está em cima do milho comendo, mas está dizendo que são fracas. Tem muito crente que você dá para dizer, irmão, como é que está? Irmão, pendurado numa teia de aranha. Irmão, não espirra perto de mim não, que se espirrar eu caio.
Aí você pergunta, como é que está a sua vida de oração? Oração? Eu oro para comer de vez em quando. Não, a vida de oração. Então, o preâmbulo desse texto que nós acabamos de ler aponta alguns pré-requisitos para a gente ser vitorioso. Versículo 14, se puder voltar nele, por gentileza. Eu nunca vi um operador de nota show tão rápida e competente igual dessa igreja. A postura de Paulo revela reverência. Por causa disto eu me ponho de quê? De joelhos perante quem? Aí você pergunta, ué, mas e o que tem aí nesse versículo? Só pôr de joelho. Mas não ora, não é de joelho? Não. Vamos aprofundar um pouquinho. Não era normal o judeu orar de joelho, não. Se você lê a cultura oriental, você vai descobrir que não era muito normal um judeu se pôr de joelho. Não. Aliás, vocês já viram em filmes, diante do Muro das Lamentações, alguns já tiveram pessoalmente lá, eles oram sempre assim. Aí você pergunta, mas por que esse gingado de ficar balançando? É porque eles oram a partir de 3 horas, cada oração deles. 3 horas. E 3 horas assim, eu acho que com 20 minutos a gente já dá uma... Você viaja, você dorme, você cai. Aí ele fica assim para não dormir. A reverência. E quando um judeu falava, eu vou me colocar de joelho, não era dorzinha de barriga não, gente. Era uma coisa assim muito estrondosa. Eu vou me pôr de joelhos, ou seja, não dá para orar só em pé. Não dá para fazer rotineiramente como sempre eu faço. Não, eu vou ter que me portar de joelho. Quando um judeu dobrava o joelho, podia saber que ele estava apresentando algo ali, mas assim, era algo muitíssimo profundo. Era uma coisa que não dava para recorrer a homem comum ou a nenhuma vertente horizontal. Era coisa que tinha que vir do alto. Aí ele se colocava de joelho. E aí a causa era tão nobre que falou, tem que me pôr de joelho mesmo. Vou me pôr de joelhos. Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu sou filósofo. E quando falo do filósofo na ponta dos pés, porque a filosofia estuda o pensamento do homem, aí você está dizendo que você está vendo além da cabeça dele, você está vendo mais profundo, está fazendo raio-x em 3D. O crente de joelho consegue ver isso. Curiosamente, todas as coisas que Deus me mostra no campo espiritual, pastora Ana Paula, é quando eu estou com os olhos fechados. Quando eu abro, some. Gente, eu queria ver. Não, eu estou vendo com os olhos fechados. Deus está dizendo assim, eu estou te mostrando algo sobrenatural, que barreiras humanas não são capazes para impedir a visibilidade que vem do alto. Quando você fecha os olhos, você vê mais distante. Esse olhar míope de ver só uma determinada distância, isto é coisa peculiar ao ser humano comum. Mas o ser humano espiritual, eu costumo dizer que ele tem 4 olhos. Então já tem, que eu uso óculos. Não, eu estou me referindo a olhos físicos, 2 físicos e 2 espirituais. Meus irmãos, quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, as coisas novas acontecem na terra de maneira que você não calcula. E quando o homem trabalha, o homem apenas trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha em nosso favor. Então a motivação de Paulo revela a exultação pela obra de Deus aqui na terra, a igreja. Paulo diz, eu vou ficar de joelhos por causa da igreja. E outra coisa, não vou ficar diante aqui, não é do fulano, beltrano, santo de barro, santo de madeira, santo de gesso. Não, eu vou ficar aqui diante de Deus Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu vou ficar aqui diante do Pai Celestial. Um Pai que Ele não está no céu. Por quê?
ele é tão grande que é o céu que está nele, mas ele se torna tão pequeno que ele está dentro do nosso coração, comungando com a nossa fragilidade e debilidade humana. Aí ele ratifica as palavras que era um vício comum do judeu, de estar ratificando, confirmando aquilo que eles tinham com muita ênfase, diz: por esta causa falam da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus, dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, o corpo de Cristo. Onde está essa igreja e pode glorificar Jesus? Foi por esta causa que eles se põem de joelhos. Então a igreja da terra e a igreja do céu são a mesma igreja, chamada família de Deus. Esta família sal da terra é a mesma família sal do céu. Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, como sendo uma única igreja. Somos a mesma igreja, está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 22 a seguir. Os nomes de todos os crentes, sejam os que ainda estão na terra ou aqueles que já partiram, estão no céu. Então, todos estes que formam a igreja, família de Deus, estão escritos em um só livro. Sabe como chama esse livro? Livro da vida. Livro da vida. Gravados no peitoral do único sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E lá tem seu nome, o meu nome, o nosso nome. E por isso estamos felizes nessa noite. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Isso fala de confiança, de intimidade, de ousadia. Isso fala de acesso e confiança. Na casa do Pai a gente tem liberdade. Não pede para abrir a geladeira. Não pede para entrar no quarto. Não pede para entrar na sala. Meus filhos, 2 casaram. Um já tem 13 anos de casado, o outro tem 7 anos. Todos eles têm a chave de casa. Chega lá, entra. A gente até assusta. Chega, tem alguém dentro de casa. Ah, não, é o filho. Tem chave, ele entra. Liberdade. Casou, tem a casa dele, mas nós não temos a chave da casa dele, mas ele tem a chave da nossa casa. Entra, a gente viaja, passei lá, molhei as plantas e tal, entra. Chega na portaria, nem se identifica mais, pode entrar, já abre. Por quê? Porque existe esta liberdade. Quantos crentes ainda ficam assim, assustado? Quantos crentes ainda sentem receio? Quando você adentrar a porta dessa igreja, você pode entrar de passos largos, porque você está adentrando a casa do Pai. O pastor Leonardo falou: pastor, é sua casa, fica à vontade, nem precisava falar, porque eu sinto isso aqui, é a casa do Pai, é a minha casa, eu estou na minha casa, eu estou à vontade. Se você ainda tem meio protocolo, não sei, será que pode, será que não pode? Eu queria espirrar, eu não sei se eu posso. Eu queria piscar, não sei. Não, você está na casa do Pai. Sinta a liberdade. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: você está na casa do seu Pai. Aqui é a liberdade. Aqui é a liberdade. E a audácia de Paulo revela a sua confiança. O apóstolo tinha em mente os ilimitados recursos que estavam disponíveis da parte de Deus para ele. Podemos fazer pedidos audaciosos a Deus. Seus recursos são inesgotáveis. Quantas vezes você fica: será que Deus não vai assustar com o meu pedido? Será que Deus, se eu pedir Ele uma casa em tal lugar, será que Ele não vai achar que eu esqueci de tomar o remédio? Será que Deus não vai ficar assim achando, cabra ousado? Não, irmãos, você tem a voluntariedade de pedir o que você desejar. A Bíblia diz que Deus vai te atender dentro da sua fé. Coloca a sua fé à altura do milagre, clama, peça e começa a ver pela fé as coisas acontecendo na sua vida.
Você vai se colocar de joelho durante esses dias especificamente para algo que você já está mentalizando que eu quero, eu preciso, se for da vontade de Deus e para a glória de Deus, eu vou receber e eu vou subir na tribuna e eu vou testificar que foi nesta campanha que Deus me deu esta vitória. E Paulo continua com o conteúdo da oração. E nesta oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada. Cada uma delas subindo, mas tudo baseado lá no começo. Lá no começo. Versículos 16 e 17. Ele suplica para que, segundo as riquezas da sua glória, eu acho curioso que ele sempre foca a parte imaterial para depois atingir a material. É o contrário da gente. Jesus me dá batata, me dá carro, me dá vestido, me dá sapato, me dá... Aí depois, Senhor, e abençoe espiritualmente. Sempre a gente inverte a ordem. Sempre. Sempre pedimos aquilo que nós consideramos secundário como primário, e o primário a gente joga ou relega a segundo plano como se fosse secundário. A presença do Espírito na vida de cada cristão é uma evidência extremamente visibilizada por aqueles que já têm um mundo espiritual superior ao material. O poder do Espírito é evidência de capacitação para a vida. Jesus realizou o seu ministério, quando ele esteve aqui na terra, sob o poder do Espírito Santo. E há 59 referências só no Novo Testamento acerca do Espírito Santo. 1/4 de todas as referências no Novo Testamento tem relação com o Espírito Santo. Quer ver? Quem ressuscitou Jesus? O seu próprio poder. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. Quem vem como consolador e voltar quando levar a igreja? O Espírito Santo. Quem inspira a Escritura de Gênesis e Apocalipse? O Espírito Santo. Uma igreja sem Espírito Santo é semelhante a um baterista faltando as mãos. Uma igreja sem o Espírito Santo é você olhar um aquário e não ver peixes. Uma igreja sem o Espírito Santo é semelhante a um boxeador sem as luvas. Um crente sem o Espírito Santo é difícil de ser aturado. É difícil. Um pastor sem o Espírito Santo, ao invés de apacentar, ele faz o pau sentar. Ao invés de exercer o ministério, ele exerce o monastério. Então, o Espírito Santo é indispensável em todo e qualquer lugar. E principalmente na igreja. Você só está aqui nesta noite por causa do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Quem me deu esta palavra, quem me ilumina, quem me revela essa palavra nessa noite é o Espírito Santo. Por isso que eu clamo a Ele toda vez que eu vou pregar. Precisamos ser fortalecidos com o poder porque somos fracos. O diabo é astucioso. O nosso homem interior, ele mente, engana, trapaceia. O coração tende naturalmente a voltar ao erro. Paulo diz que o que é carne, que sempre está voltando. Mas quando nós encaramos as coisas com o Espírito Santo, fortalecendo nele, nós mudamos a rota. Nós mudamos o pensamento. Eu até que eu queria falar isso, mas o Espírito Santo não me deixou falar. Quantas vezes a gente, na condição de pastor, vem com a vontade de xingar os crentes da igreja. Quando assume o púlpito, fala, não, ao invés de xingar, você vai elogiar os crentes. Elogiar o quê? Esse povo não está pagando o sal do batizado, não vou ter que elogiar. O Espírito Santo, deixa que eu faça a obra. Por isso que Pedro dizia, quando eu me cingia, eu ia para onde eu queria, mas hoje eu não me cinjo mais.
Quer dizer, quando eu mandava em mim, hoje é o Espírito Santo que me leva, que me traz, Espírito Santo que me conduz. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Eu e você somos a catedral móvel do Espírito Santo, de modo que quando você está andando, a igreja, a família, Sal da Terra está andando através de você, está pegando através de você, está vendo através de você, está ouvindo através de você, está falando através de você. A responsabilidade é muito grande. Você é a catedral móvel do Espírito Santo. Onde estão essas catedrais? Pode glorificar Jesus. A catedral. A catedral. Meus irmãos, a habitação de Cristo, do ponto de vista cristão, essa habitação, ela funciona com mais ou menos intensidades. Você já viu que tem gente? Eu conheci uma irmã que ela recebeu o dom de profetizar. E um belo dia a gente pega ela profetizando para o outdoor. Servo? Eu falei, meu Deus do céu. Era um moço no outdoor. E ela já estava assim, tão empolgada, que ela já começou a profetizar até para o outdoor. Porque o Espírito Santo, ele traz sobre nós uma capacitação tamanha, que se a gente não tiver controle emocional, às vezes a gente passa do limite. Eu sempre gosto, amado pastor, faz favor aqui. O Espírito Santo, quando ele começa a possar de alguém, a primeira atitude do capiroto que ele vai fazer conosco, me permita eu fazer um exemplo, irmão. Ele faz isso aqui, pode ir para frente. Ele te segura, para você não ir, pode ir. Ele está te segurando. Eu vou orar, eu vou vir às 7, quarta-feira. E ele, não, hoje você não pode não, porque hoje é o aniversário do gato siamês lá do seu sobrinho, você tem que ir lá. E aí ele fica te segurando. E às vezes você rompe, e quando você rompe e vai, olha o que ele faz. Ele te empurra para você passar do limite. Obrigado, pastor. Primeiro ele te segura. Não foi assim hoje? Não foi difícil você chegar aqui? É o dia que tem mais tribulação. É o parente que vem lá dos Cafundó, de Socorogó. E agora começa o mês de julho. Gente que nunca foi na sua casa, vai aparecer na sua casa. Eu vim aqui para matar a saudade. Vou passar aqui 7 semanas. É as 7 semanas da campanha. Traz esse abençoado aqui para o culto. Não fica lá não. Fica lá não. Primeiro ele vai te segurar. Depois ele vai te empurrar para você passar do limite. E quando eu falo isso, eu gosto de usar 2 palavrinhas que está dentro desse texto. Cuidado para não morder na língua. Repete comigo assim. Paró, assim olha. Paró e kel. E cató e kel. São 2 palavras gregas que têm um significado profundo. A primeira palavra significa habitar como estrangeiro. Está no capítulo 2, versículo 19. Era um peregrino que está morando longe de sua casa. Aí ele chega numa pensão, num hotel, e ele aloca um quarto para dormir, e ele passa ali um dia ou 2 dias. Ele recebe a chave apenas do quarto. Você tem comando, domínio sobre o quarto. Porta de entrada, tem lá um vigilante, tem uma secretária no escritório, na recepção. Você entra para o seu quarto. Se alguém pegar ele colocando a chave de outro quarto, já vai ligar no 190 e chamar a polícia. Esse é o paroikel. Ele recebeu ali as posses da chave de um quarto. O que tem de crente paroikel? Não, eu cheguei aqui, essa cadeira aqui já tem meu nome, eu sento só nela. E eu fico por aqui, eu tinha vontade de sentar naquela cadeira lá, mas lá é empresário, eu sou empressado. Não é só os mais fitness, eu sou mais fofinho. Aí ela fica se auto-vimitilizando. Eu não posso. Eu tenho só a chave de um quarto. Eu possuo o Espírito Santo só parcialmente. E eu não quero deter muito, que essa parte aqui
é menos que eu vou falar. Ele é um estrangeiro. Ele está na igreja, o pastor Nonato, mas ele não é igreja. Vamos cantar, ele não solta a voz. Vamos ficar em pé, ele fica meio troncho assim. Ele não consegue adequar ao todo. E aí, para um peregrino que está longe, já está fora de casa, tudo é estranho para ele. Refere a uma habitação que essa habitação termina sendo um lugar provisório dele. Agora vamos para Catoiquel, por favor. Catoiquel. Catoiquel significa estabelecer-se em algum lugar. Eu vim para passar um tempo aqui nessa cidade, fui transferido da empresa para cá, a família ainda não veio, eu vou ficar neste hotel por 3 meses, e aí, 3 meses? Não, então você já vai ser da casa. Aí entrega as chaves, olha, você quiser ir lá na área gourmet, você quiser pegar uma sauna, essa aqui é a chave, se você quiser usar o telefone, aí já começa a abrir o âmbito. Refere-se a uma habitação permanente e é usado tanto para a plenitude da divindade, habitando em Cristo, quanto para a plenitude de Cristo, também habitando no nosso coração. Quando você chegou nesta igreja, nós vamos usar a expressão Catoiquel. Foi te dado um molho de chaves e disse aqui, olha, aqui tudo é seu. Aqui te pertence, você é esta igreja. Essas paredes é o templo, mas você é a igreja do Senhor Jesus. Você tem parte disso aqui. Você pode glorificar seu dízimo, sua oferta que mantém essa igreja, faz informar-lhe que você faz parte desta igreja. Você é parte do todo. Você não é um figurante, você não é alguém peregrino. Você está aqui morando uns dias até o Senhor nos levar para a glória e eternamente estarmos no céu com Ele. E quantos crentes que recebeu as chaves? Pastor, mas qual chave? Qual chave? Você recebeu a chave do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Não vou pedir para levantar a mão para não te constranger. Mas quantas pessoas já foram convidados para falar na língua do Espírito Santo, mas escondeu a chave? Eu tenho medo de morder na língua. Eu tenho medo de falar uma língua que já existe, sei lá. E você não está usando essa chave. Quantos crentes que Deus já chamou, já entregou a chave da prosperidade, do novo emprego, do concurso que você está estudando? Deus já entregou a chave da sua nova casa que você está esperando. Deus já entregou a chave do seu carro que você já não suporta mais esperar. Vou pagar a última parcela do consórcio e não vou ser contemplado. Usa a chave nesta noite, esta semana, neste mês, nesta campanha, e Jesus vai honrar a sua fé. A palavra escolhida, katoikein, nesse texto, denota a residência em contraste com o alojamento provisório que eu falei agora há pouco. A habitação do dono da casa no seu próprio lar em contraste com o viajante que sai de passagem e passa apenas uns dias naquele quarto. Vai pernoitar apenas uns dias naquele lugar. E que no dia seguinte vai embora. Ele não gera compromisso. Mas a palavra katoikel também significa sentir-se bem ou sentir-se em casa. Cristo sente-se em casa em nosso coração. Os mesmos anjos que hospedaram na casa de Abraão, também se hospedaram na casa de Ló, lá em Sodoma. Mas eles não se sentiram tão em casa quanto na casa de Abraão. Ambas as casas eram de crentes. Mas na casa de Abraão, eles tiveram uma recepção diferenciada. O que significa isso? É que de pessoa para pessoa muda-se o comportamento dessa hospedagem do Espírito Santo. De pessoa para pessoa muda o comportamento de ter a quantidade plena de Jesus, porque ela se autolimita. E nesta noite eu vim aqui para quebrar essas barreiras, eu vim aqui para quebrar essas algemas e deixar você livre para mergulhar no oceano do Espírito e você começar a sentir que Deus quer algo diferente quando você se coloca de joelho. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito,
Outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Quantas vezes você se contenta com tão pouca coisa? Não, é culto demais, é igreja demais. Recentemente eu estive na Inglaterra, e eu vi os irmãos falando assim, pastor, aqui a falta que a gente sente aqui é de mais cultos. Nós só temos um culto na semana. E ainda pela manhã. Pela manhã. Eu não sei, parece que culto de manhã. Assim, parece que é meio esquisito, né? A gente foi acostumado só com culto à noite. Até a escola dominical, os crentes ficam olhando para outro, cara de paisagem, né? Mas aqueles irmãos falam, como eu sinto falta de cultos. Não, pastor, mas dado ao ativismo, dada a correria do dia a dia, não, um culto eu acho que por semana já é muito. O médico procurou para mim assim, foi fazer os exames de rotina e falou, você está fazendo exercícios constantes, religiosamente? Eu estou 2 vezes por semana. E você come quantas vezes por semana? 7 dias por semana. Então você tem que fazer exercício 7 dias por semana. Todo dia que você come, você precisa gastar, queimar calorias. Não, doutor, mas não tem tempo. Você tem tempo para comer? Então, se você gasta quantas horas para comer? 1 hora. Então, meia hora você faz exercício, depois meia hora você come. Isso é questão de preferência. Se quer ter uma qualidade de vida melhor, você cuida desse corpo. Porque se você destruir ele, Deus vai destruir também. Porque Deus diz que Ele é o templo do Espírito Santo. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo, onde Ele está presente não apenas para consolar o seu coração, ou apenas para animar, mas Ele quer reinar, Ele quer mandar. Cristo, em algumas pessoas, Ele está apenas presente, noutros, proeminente. E em outros, ele é da ideia de continuidade, proeminente. Aí você faz o auto-julgamento. Se Cristo está presente em nossos corações, algumas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Tem um hino na harpa cristã, salvo engano, 432, que diz, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Tem muita coisa na nossa vida cristã que precisa ser banido, pastora Ana Paula, para o Espírito Santo continuar conosco. Às vezes você pensa, não, está tudo tranquilo, está tudo assim. Será que Ele faz assim também para você? O que tem na sua vida que precisa ser varrido? Precisa ser banido para o Espírito Santo continuar com você. Uma vez eu assumi uma igreja que uma irmã, pastor, eu ainda fumo, mas agora é só um cigarro por dia. Eu falei, não, mas o problema não é na quantidade, não. Está na alimentação do vício. E eu assumi aquela igreja e fiquei preocupado. Me falaram que tinha 7 pessoas naquela igreja que fumavam. E era membro da igreja. Aí eu fui orar. Espírito Santo, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dirigir uma igreja onde as pessoas, membros da igreja, fumam? Aí passou o Espírito Santo e falou assim, vou te dar uma estratégia. Falei, qual? Separa um banco. À época, hoje não mais, mas à época, no avião tinha a ala dos fumantes, no ônibus tinha a ala dos fumantes. Eu ficava pensando, gente, mas por que ter a ala deles se o trem infeta um lugar tudinho? Aí ele falou assim, cria a ala dos fumantes na igreja. E eu sou assim, diz que gente da minha cor só tem juízo até meio-dia, né? Eu cheguei na igreja e falei, irmãos, a partir de hoje, nós vamos separar. Eu separei, fiz no computador, a ala dos fumantes. Aí botei. Na época era banco, né? Separei 2 bancos, 7 pessoas, 4 em cada um. Tá. Irmãos, eu separei 2 bancos aqui, está escrito ali. Os irmãos não sentam, quem não fuma não senta nele, não, só os fumantes.
É a ala dos fumantes. Inclusive, esses irmãos que vão sentar nesses bancos, se eles desejarem, sentir vontade de fumar, não tem problema, não. Eles podem acender o cigarro e podem fumar aqui, porque a ala é dos fumantes. Aos irmãos. Como é que é mesmo, pastor? Não, é a ala dos fumantes. Ele pode fumar, porque essa ala é separada só para os fumantes. Pastor Nonato, você sabe quantas pessoas que sentam naqueles bancos? Faltou um para o primeiro. Você lembra disso? Lá no Santos Dumont. Não precisei fazer campanha, não precisei fazer exorcismo, não precisei ungir com água benta, não. Quem queria sentar na ala dos fumantes? Quem queria acender um cigarro na hora do culto? Depois eu comecei a receber pedido para visitar essas pessoas. Pastor do céu, vou falar a verdade para o senhor, eu saí com tanta vergonha da igreja que eu pensei, eu tenho duas alternativas: vou não voltar mais na igreja e continuar fumando, ou não fumar mais e nunca vou sentar naquele banco. Aqueles bancos ficaram lá por muitos dias. Falei, irmão, já que ninguém está sentando nesses bancos, e eles são bancos na frente aqui, vamos então tirar a placa, né, já que não tem mais fumante. Ninguém mais fumou naquela igreja. O Espírito Santo te dá estratégia para você usar. Quando você vê que uma coisa está te causando infortúnio, pastor Nonato, está te causando prejuízo, está te causando problemas, começa a orar, começa a dizer, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo te dá estratégia. O Espírito Santo começa a te ensinar, faz assim. Não, meu Deus, meu trem é tão fácil, eu não descobri que era isso. É porque foi o Espírito Santo, o dono da obra, o dono da igreja, o dono das pessoas, que falou no coração. No versículo 17, esta súplica por aprofundamento no amor fraternal. Pode ser, a igreja está faltando humanidade, amorosidade. Esses crentes não têm mais amor. Esses crentes não têm mais compaixão uns com os outros. O povo está vivendo de forma muito solitária, ao invés de solidária. O povo está vivendo muito egoisticamente, cada um no seu quadrado. Está todo mundo aqui sem se comprometer com ninguém. Paulo, Senhor, eu preciso que esta igreja usufrua, conviva o amor fraternal. Esse amor do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para que Paulo pede poder do Espírito Santo e plena soberania vinda de Cristo para este povo? Porque ele sabia que quando Deus impregnasse neste povo, quando o Espírito Santo apossasse desse povo, esse povo ia ter ânimo para amar. Mas não é amar quem nos ama, não. É amar quem nos aborrece. Que amar quem nos ama, eu dar um abraço no pastor Nonato ali, é meu amigo, eu gosto dele, isso não me traz nenhum desconforto. O duro é aquele irmão que falou de mim, é aquele irmão que comprou e não pagou, é aquele irmão que queimou meu chip lá para fulano, eu fiquei sabendo, chegar, eu te amo em Cristo. Irmão, não é fácil. Tem que estar cheio de Deus. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar, porque só com o amor de Deus que a gente consegue amar. Se não tiver amor de Deus, nós não conseguimos amar. Aí Paulo usa duas metáforas curiosas para expressar a profundidade do amor. Uma, botânica, ele usa botânica, e a outra, arquitetônica. Está no texto. Ambas enfatizam profundidade em contraste com superficialidade. Nós amamos as coisas superficiais, nós não queremos aprofundar nas coisas. Devemos estar tão firmes como uma árvore, aí ele faz o uso da botânica, e tão sólidos como um edifício, aqui ele usa a questão arquitetônica. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada, diz Paulo. O amor deve ser um fundamento em que a vida deve ser edificada. Edificada. E uma árvore precisa ter suas raízes muito profundas no solo, se ela quer encontrar provisão e estabilidade. Assim também é o crente. Nós precisamos estar enraizado no amor de Cristo. O pastor precisa de contar com obreiros enraizados.
Pastor precisa contar com crentes que têm amorosidade pela. É por amor. Pastor, eu não podia vir aqui hoje, mas por amor a Deus, a obra e a vocês como meus pastores, eu estou aqui hoje. Quanto sacrifício às vezes é preciso, irmã Val, a gente fazer para estar na casa de Deus. Às vezes tem dia que eu falo, hoje se eu não fosse pastor, eu não sei se eu iria na igreja. Um dia eu fui com dengue na igreja, pregar no culto. Irmão, se eu cair aqui não é demônio, é fraqueza mesmo. Mas eu estou aqui hoje porque eu tenho um compromisso de pregar aqui hoje. Isso é amor. É amor que Paulo diz que transcende, excede todo e qualquer entendimento humano. O amor é a principal virtude cristã, o amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus, independentemente da circunstância. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O amor edifica. Então a ideia central desta oração de Paulo provém de duas ideias: compreender e conhecer. Ser iluminado e depois ser fortalecido. A primeira sugere compreensão intelectual. Significa apossar-se de alguma coisa, tornando isso, de fato, uma propriedade que Deus nos faz possuir aqui na terra. Mas o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela excelência. As coisas de Deus são excelentes, gente. São excelentes e são duradouras. Duradouras. Portanto, a súplica implica em que os crentes tenham um conhecimento objetivando o amor de Cristo e uma profunda experiência nele. Você tem experiência com Cristo? Você tem algum exemplo para você contar aqui à frente do microfone de uma experiência pessoal de você com Cristo? Você tem algo sobrenatural que marca a sua trajetória cristã, que você pode dizer, aconteceu um fato sobrenatural na minha vida. Eu tenho essa experiência. Você tem? Se não tiver, você precisa ter o mais breve possível. Então, Paulo ora para que possamos compreender. Só através da oração nós vamos compreender o amor de Cristo em nossas vidas. E eu já estou encerrando. E o conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. Isso aqui fala mais uma simbologia da cruz, a haste no meio e o patíbulo em cima. 4 partes. Paulo diz assim, o amor de Cristo é tão inescrutável, que ele diz assim, Cristo é por demais, diga comigo, largo, comprido, profundo e alto. Eu tinha 13 anos de idade na escola dominical, ensinaram um corinho que eu nunca esqueci. O corinho era assim, todas as crianças em pé, e eu estou lá. Eu não era muito grande não, era desse tamanho mesmo, 13 anos. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Aí a professora mandava a gente abrir os braços. Abre mais. Ai, não vai mais. Grande amor. Aí eu amava esses gestos. Da ponta do pé agora. Alto é intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor. Todo mundo. Amor. E eu sempre gostava de fazer mais alto que os outros, não era tão alto, mas gostava, cantar mais alto, abaixar mais baixo, e assim, irmãos, porque eu entendia que aquilo ali era tudo que diz respeito a este amor de Deus. Ele é tão alto, que ele é intransponível, ele é tão profundo, mas ele é acessível, ele é tão extenso, que é incomparável, grande é este amor. Por isso que Paulo fala com palavras muito próprias, dizendo, comprido, alto, longo, profundo, é o amor de Cristo. E é este amor que nos une, é este amor que nos faz permanecer. E eu quero concluir dizendo que nós devemos ser cheios, não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. Entendeu a expressão? Não ser cheio apenas com a plenitude, mas até a plenitude de Deus.
Vou jejuar. Até que hora, Espírito Santo? Eu marquei até meio-dia. A barriga já está dando uma balançada. E aí? Vai mais um pouco. A luta é maior, precisa de um reforço maior. É Ele que vai dizer, eu quero estar nele. Eu quero estar orientado nele. Devemos ser santo como Deus é santo e perfeito como Deus é perfeito. Óbvio que estamos falando na esfera horizontal. Nós gostamos de medir a nós mesmos, comparando-nos, curiosamente, a crentes mais fracos. Eu estou melhor do que fulano que faz só isso, eu ainda faço mais um pouco. E às vezes nos orgulhamos, porque fazemos mais um pouco. Eu estou melhor do que eles. Paulo, porém, nos fala que a medida é Cristo. O exemplo é Cristo. O alvo é Cristo. E Cristo, além de Cristo, não podemos orgulhar em mais nada. Quando tivermos alcançado a plenitude de Cristo, então nós teremos chegado ao limite, que é Cristo. Que dia que nós vamos chegar ao limite? Que dia? Aqui na terra, que dia? O dia que o Saci cruzar a perna. Nunca. Estatura de varão perfeito só em Cristo. Só em Cristo. Então continue buscando mais, continue orando mais, continue lendo mais a Bíblia. A capacidade, concluo dizendo assim, a capacidade de Deus de responder às orações, no versículo 20, ela é 100%. A capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta com 7 etapas. Fique em pé para terminar. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, nem inativo, nem morto. Cada frase eu quero um glória. Vou repetir. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, nem inativo, nem morto. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. Deus é poderoso para fazer o que nós pedimos, mais do que o que pedimos e pensamos, pois lê os nossos pensamentos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque sabe tudo ao nosso respeito e como realizar. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas que as nossas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois é Deus a superabundância. Glória a Deus. Então a doxologia, no versículo 21, termina assim. A palavra doxologia quer dizer adoração. Nada poderia ser acrescentada a esta oração de Paulo, senão a doxologia. A eles seja a glória. Exclama Paulo. A este Deus com poder para ressuscitar ao único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele. A glória deve ser dada a ele. Tudo é feito para ele. Pode glorificar Jesus? A ele seja, Paulo termina dizendo, a ele seja dada a glória na igreja, família, sal da terra. Em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Diga amém. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta por todas as gerações na história, para todos sempre, na eternidade. Amém. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Se o pastor Nonato me permite, aproveitando que vocês estão em pé, eu gostaria de convocá-los. Ele falou para mim ficar à vontade, eu estou à vontade. Pastor, você esqueceu de olhar no relógio? Eu não vou voltar aqui mais mesmo. Vamos dobrar os joelhos e vamos por esta causa. Mas espera um pouquinho. O que é que você precisa para ontem? Eu estou falando ontem. Pastor, eu tenho um pedido, só que passou da hora, passou para você. Para Deus, se for preciso, Ele vai retroagir o tempo. O que é que você precisa para esta semana, para amanhã? Sabe aquele exame que está para sair o resultado, aquela biópsia, sabe aquela entrevista
Mas já descobri que tem alguém que tem mais titularidade que eu. Não importa. O que você precisa? Eu quero que você eleja uma causa para você se pôr de joelho. E nós vamos orar, mas a oração é aquela oração. Em alto e bom som, pilha alcalina, de 1 a 10, volume no 10. Nós vamos mexer com o céu agora por esta causa. Que causa que você tem? Os que podem estar de joelho, nós estamos vendo mulher com criança, às vezes tem grávida, senhor, né? Sou senhora de idade, que às vezes está com algum problema estragado, tal. Vamos lá, vamos de joelho agora. Me permita, pastor Nonato, por esta causa. Soberano Deus, olha aí a tua igreja de joelhos. É o gesto de maior humilhação na nossa cultura. Estamos, Senhor, pregando sobre esse texto e crendo piamente que este texto vai se fazer notório nesta igreja. Algo vai acontecer a partir desse primeiro dia que estamos abrindo esta campanha. Eu creio, Senhor, que o Deus dos altos céus, nosso Pai, a quem estamos clamando, está nesta noite visualizando cada pessoa aqui ajoelhado, cada pedido sendo feito. Tem pedido aqui que não pode ser feito nem em voz alta, apenas para o Senhor ouvir. Eu sei que tem coração aqui choroso, aqui tem coração, Senhor, quebrantado. Eu sei que tem vida aqui que veio aqui nesta noite, crendo que algo vai acontecer. Pai, eu creio e eu prego a Tua palavra e creio na Santa Bíblia, que tudo que clamarmos na oração, crendo, receberemos. E nós ouviremos no final desta campanha muitos testemunhos que irão acontecer, porque a Tua igreja está de joelhos. E quando a igreja dobra o joelho, Satanás treme, o reino das trevas se sacode, porque o crente de joelho, ele fala com o Pai Celestial, detentor de todo o poder. Eu creio plenamente que nesta noite o Senhor estará ouvindo as vidas que aqui se põem de joelho, cada um apresentando a sua causa em particular, causa urgente, demanda, Senhor, emergente, que precisa ser atendida dentro da Tua vontade e para a Tua glória. Como pastor ministrante desta noite, eu quero, Senhor, conclamar nesta oração de joelhos com a Tua igreja, algo que só o Senhor pode fazer, algo que só o Senhor pode mobilizar. Pai, vai quebrando as estratégias do mal, vai tirando os obstáculos, vai abrindo o mar, vai transpondo montanhas, vai abençoando esta vida que está ajoelhado, acreditando nesse temário que foi escolhido para discutir nesses dias, e que não vai se tornar apenas uma retórica, mas serão praticados pela Tua igreja. Eu creio na Tua presença, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua unção, e eu quero ministrar a bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que o Senhor fará a diferença para a Tua glória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis levantar, tomar assento, e eu retorno a direção ao pastor da igreja e agradeço de coração pela atenção de todos, e eu tenho certeza que Deus estará respondendo cada clamor que foi feito nesta noite. Se coloque assentado e aguarde o comando pastoral, por favor.